O que realmente é posicionamento? Qual é a essência do posicionamento? E dentro disso, o que é o posicionamento digital? Se tu alguma vez tiveste essa dúvida, te fizeste essa pergunta e pensaste, nossa, como é que eu vou me posicionar ou como é que eu faço para me posicionar? Esta conversa é para ti. Olá, eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, e aqui é o lugar onde eu convido-te a não colocar limites nos teus sonhos e a construir uma vida que faz mais sentido e tem mais significado para ti. Hoje o assunto que me traz cá e o qual eu quero falar contigo é sobre posicionamento. Então, se já gostares dessa conversa e ainda não seguires aqui o podcast ou ainda não estás inscrita no nosso canal do YouTube, se for por lá que tu estiveres a ouvir, eu convido-te a te inscreveres e, se achares que a conversa aqui é interessante, partilhar com uma amiga ou alguém que faça sentido. Mas bora lá para a nossa conversa. Muito se ouve falar hoje em dia sobre posicionamento e eu vejo que cada vez mais a dúvida começa a surgir nas pessoas de o que de facto é o posicionamento. E muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem eu preciso construir o meu posicionamento para o digital ou eu preciso desenvolver o meu posicionamento para o digital, para a internet. Vamos aqui tentar entender qual é a essência da palavra que vocês, enfim, quem já está habituado a que ouve o Sonha Sem Limites podcast, sabe que eu gosto muito de destrinchar e ir na essência da palavra. Posicionamento significa nada mais, nada menos que eu tomar uma determinada posição em relação a algum assunto ou alguma área em que eu estou inserida ou não, ok? Obviamente que com base na minha posição, com base na posição que eu decidir tomar, ok? As pessoas vão passar a me ver e eu vou começar a ser percebida como alguém que tem essa determinada posição. De uma forma muito simples, é isso que o posicionamento quer dizer. E se tu fores inclusive pesquisar o que é a palavra posicionamento, de uma forma geral, num dicionário ou num Google da vida, é essa definição que tu vais encontrar, que é a questão de tu tomares uma determinada posição, ok? Partindo desse princípio, o que é importante nós entendermos? Qual é a posição que eu vou tomar? Eu, para ter um posicionamento, eu para tomar uma posição, eu preciso de antemão saber que posição é essa. Qual é a minha posição em relação a X, Y, Z? Se eu não sei qual é a minha posição, é normal que eu não consiga tomar nenhuma. Então, eu não vou criar necessariamente um posicionamento. Eu tenho um posicionamento a partir da minha visão, da minha perspectiva, da minha bagagem, da minha experiência em relação a determinado assunto ou em alguma área que eventualmente até pode ser a área onde eu estou inserida, pode ser o mercado onde eu estou inserida e com base naquilo que eu estudei, com base naquilo que eu avaliei, com base nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que esta é a minha posição e é isto que eu acredito e defendo. E posicionamento é sobre isso. É sobre eu saber o que eu acredito e, a partir daí, eu ter coragem suficiente de defender e sustentar aquilo em que eu acredito. Vou te dar um exemplo e eu quero que tu penses aqui comigo. Imaginemos que tu és uma mulher que tem um estabelecimento ou que tens um negócio que tu atendes clientes. Ok? Se uma cliente for ter contigo para tu fazeres um determinado trabalho, tu vais olhar para esta pessoa e tu vais saber fazer o teu trabalho com base naquilo que tu sabes, que tu tens experiência e que tu já fazes provavelmente há muito, muito tempo. Só que dentro disso, dentro daquilo que tu fazes, existem várias técnicas, existem várias formas de fazer e, eventualmente, quando uma cliente chega para ti com alguma dúvida e ela diz-te, ok, vou trazer um exemplo aqui muito simples. Quando uma cliente, ela chega e diz-te, olha, eu ouvi dizer que isso dá para fazer assim, assado, cozido. Ou eu ouvi dizer que fazer isso dá cabo disso e daquilo. Automaticamente, com base na
tua experiência. Com base na bagagem que tu tens, tu vais ter a capacidade de responder a essa cliente e dizer isto não é bem assim, ou sim, isto é verdade, porque isto, porque aquilo. Então, desde o momento que tu tens esse comportamento de dizer à cliente aquilo que é verdade ou aquilo que é um mito e fundamentar aquilo com base na tua visão, experiência e conhecimento, tu estás a ter um posicionamento, tu estás a tomar uma posição. Porque é o mesmo que, saindo do campo profissional, é o mesmo que tu estares em casa e alguém disser, olha, é melhor fazeres isso assim. E tu responderes, não. Eu não acho que essa seja a forma correta e eu não vou fazer isso. Isso é tomar uma posição. Isso é ter um posicionamento. Ok? Olhando dessa forma muito simples é isso. Então, o que acontece muitas vezes, e muitas vezes quando eu vejo as mulheres a dizerem, Edu, mas eu não sei como é que eu vou me posicionar, eu não sei como é que eu vou demonstrar que esta é a minha posição, eu não sei como é que eu vou construir um posicionamento digital. A questão aqui, e que eu quero que tu reflitas é, se tu quando tens uma cliente à tua frente e a tua cliente traz uma pergunta, uma dúvida, ou alguma coisa que tu, assim, sabes que não é assim tão verdade, tu tens essa capacidade de orientar, de explicar e de ter essa posição de dizer, olha, eu não acredito nisto, eu sei que há alguns profissionais que fazem, mas eu não trabalho desta forma por isto. Isso é um posicionamento. A diferença é que tu estás a fazer aquilo num espaço controlado. Estás tu e a tua cliente. Tu, querendo ou não, acabas por ter controle daquele momento. Tu acabas por ter controle daquilo que tu estás a dizer e tu acabas por ter uma certa autoridade porque tu és a especialista, tu és a pessoa que trabalha com isso e, à partida, tu és a pessoa que tem experiência e bagagem e repertório e fundamentos e dados para falar e defender aquilo. Só que naquele espaço controlado, tu te sentes muito mais segura de fazer isso. Quando nós falamos de trazer isso para o digital, estamos a falar de uma exposição muito maior. Estamos a falar que o que está em causa agora é todo o conhecimento que tu tens, tudo aquilo que tu acreditas, vai ser colocado à prova. Por quê? Porque tu vais colocar um conteúdo e passar 10, 20 minutos, 1 hora, enfim, um dia, pode eventualmente vir alguém e dizer-te, atenção, calma lá que isto é uma grande mentira o que estás a dizer e não sei o que, não sei quantos. E é aqui onde mora muito dos medos que nós temos de trazer o nosso conhecimento para o digital, trazer o nosso ponto de vista, criar conteúdo, porque nós estamos a nos expor a essa crítica e esse julgamento de outras pessoas. Nós já não estamos no espaço que nós conseguimos controlar. Nós já não estamos no espaço do qual nós temos domínio de quem ouve ou não essa informação. Nós estamos no espaço aberto onde o conteúdo pode ser entregue para muitas pessoas e sendo pessoas com opiniões contrárias e adversas à nossa. Então, nesse sentido, o meu medo de me posicionar no digital, naquele meio de comunicação, naquela rede social, é muito maior porque eu não tenho espaço controlado. Então, a minha segurança acaba por ser menor. Não necessariamente porque aquilo que eu vou dizer é uma mentira, mas porque eu preciso ter a capacidade, que essa é uma das bases do posicionamento, que é eu ter a capacidade de sustentar e defender, fundamentar aquilo que eu estou a dizer. E se eu não tenho a segurança nisso, se eu não sei sustentar essa posição, se eu não sei defender essa minha posição, se eu não sei defender aquilo que eu acredito, então é óbvio que eu tenho muito medo de as pessoas mandarem por água abaixo tudo aquilo que eu falo, que eu ensino, que eu explico às minhas clientes e colocarem a
a minha capacidade em causa. Então, quando nós falamos de posicionamento, primeiro eu preciso saber, tá, o que eu acredito? O que eu defendo? Quais são os meus princípios e os meus valores? Quais são os conhecimentos que eu detenho e com base nisso, por isso eu acredito nisto. Com base no que eu tomei essa posição? Com base no que eu defendo este assunto e não o outro? Eu defendo este método e não o outro? Só que quando eu estou com o cliente, para mim é muito fácil eu falar e explicar ao cliente. Quando é para eu trazer isso para o digital, calma lá que eu preciso de construir aqui um posicionamento digital. O posicionamento digital, ele não é construído do nada. Qual é a diferença para o digital, a internet como um todo, para eu fora da internet? Aliás, eu nem acredito que tenha assim tanta diferença, mas eu vou explicar o que eu quero dizer aqui com essa questão da diferença. Quando eu estou na minha vida, na minha vida fora da internet, existem assuntos e pessoas com as quais eu abordo um certo tipo de assunto. Quando eu vou para o digital, a única diferença aqui é eu entender qual é a minha intenção com a minha produção de conteúdo naquele meio de comunicação. Por que eu digo isso? E por que eu coloco aqui essa questão da intenção? Porque o que eu faço é levar o meu posicionamento para o digital. Eu utilizo da internet, eu utilizo do digital para expor um posicionamento que eu tenho. Não um posicionamento que eu criei para ali. É um posicionamento que eu tenho. E o que eu vou colocar ali é uma escolha intencional. E é aqui que está a diferença. Porque na minha vida, fora do digital, eu também faço escolhas intencionais, mas muitas vezes elas não são pensadas de uma forma estratégica, elas não são pensadas analisando todos os prós e os contras, e como eu estou num ambiente controlado, ok? E eu não tenho pessoas que eu nunca vi na minha vida quererem vir dar palpites, eu tenho muito mais liberdade, muito mais disposição e muito mais à vontade de abordar certos assuntos com essas pessoas que fora dali, eu provavelmente não abordo. Vou dar um exemplo de uma forma mais prática para isso não ficar uma coisa muito abstrata, tá? Eu, Edulane Cardoso, sou uma pessoa que, por exemplo, política não é assunto que eu discuto com todo mundo. E política não é assunto que eu levo para as minhas redes. Neste momento, pelo menos. É uma escolha, uma decisão consciente que eu fiz. Outro assunto. Relacionamento não é uma coisa que eu falo com todo mundo e mais alguém. E é um assunto que eu escolho em que momentos eu vou levar isso para toda a minha comunicação digital, digamos assim. Ok? Então, quando eu digo que não tem muita diferença assim, é porque, por exemplo, eu no meu local de trabalho, ok? E tu também podes parar e refletir junto comigo sobre isso, porque tu provavelmente fazes igual. No meu local de trabalho, não são todos assuntos que eu converso com os meus colegas. Mas provavelmente com o meu namorado, com a minha família, já são assuntos que eu falo e que eu trago a minha opinião de uma forma muito mais tranquila. Eu não deixo necessariamente de ter um posicionamento naqueles assuntos, eu simplesmente, naquele ambiente, não exponho, não levo, não interajo, não me envolvo com aquele assunto. Então, quando nós falamos de, preciso criar um posicionamento para o digital, já estamos a começar mal. Porque o digital é simplesmente uma extensão de nós. Por quê? Porque eu escolhi o digital para eu comunicar alguma coisa que fora do digital eu já sou, eu já penso, eu já tenho. E eu acredito que é aqui que faz com que muitas vezes as pessoas ficam meio bagunçadas e muitas vezes acabem por criar personagens, acabam por criar
máscaras que mais as impedem e atrapalham do que ajudam. Porque eu quero mostrar que eu sou uma pessoa no digital que no meu dia a dia eu não sou e nem me sinto confortável de ser e eu nem quero ser. Porque também temos isso, não é? É diferente de eu pensar, tá, eu no futuro, ou eu me vejo a ser daqui a 5 anos esta pessoa. Então, intencionalmente, eu escolho começar a ter comportamentos desta pessoa, ter hábitos desta pessoa e eu estou a mostrar isso no digital. Mas não é algo que eu criei para o digital, é alguma coisa que eu intencionalmente estou a trabalhar para desenvolver e para construir. Então, quando nós pensamos no que é realmente o posicionamento, nós temos que entender que ele começa muito antes de eu levar para o digital. E eu acredito que o posicionamento, ele é ancorado, digamos assim, em duas grandes bases. A primeira dela tem muito a ver com valores. E a segunda é com a coragem. Valores aqui não necessariamente são só valores pessoais, embora sim tenham um certo peso, mas valores profissionais também. Eu, muitas vezes, e agora passou um caso na cabeça, que eu obviamente não vou trazer o nome nem nada, mas ela trabalha até agora, não é? Na área da estética, mas na altura ela estava a trabalhar numa clínica e ela tinha alguns métodos e algumas técnicas que ela estudou e que ela sabia que ela queria implementar. Mas a clínica não tinha esses métodos e ela não se sentia confortável, não se sentia segura o suficiente para se posicionar e dizer, eu acredito neste método, eu acredito nesta forma de fazer as coisas. E ela me disse, tal, porque eu não sei como é que eu vou me posicionar. O posicionar em si é o mais simples. É eu abrir a boca e expor do mesmo jeito que se eu tivesse com uma cliente que tivesse o problema que eu sei resolver com aquela técnica, eu iria dizer, olha, existem essas e essas técnicas, não é? Mas a que eu mais acredito e a que eu aplico no meu trabalho é esta por este e aquele motivo. Isso é ter um posicionamento. O que eu faço se eu estou a utilizar a internet, o digital, as redes sociais, como meio de comunicação para comunicar o meu posicionamento? Eu só tenho que pegar isso e falar ali. O mesmo que eu falo para uma cliente, eu levo para ali para o digital. Ou seja, eu não crio e eu não invento uma coisa nova. E eu acredito que é aqui que muitas vezes nós acabamos por entrar nessa pilha, dessa confusão mental de, nossa, como é que eu vou me posicionar? O que é que eu vou dizer? E assim, eu ouço N pessoas, não é? Ainda esta semana aconteceu, da pessoa me dizer, mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Não é que tu não saibas falar. É que tudo isso que eu trouxe aqui implica e tem um impacto nessa tua coragem, ousadia ou não de abrir a boca e falar. Por isso é que eu digo, tem a ver com os valores, ou seja, aquilo que eu acredito e defendo e valorizo, mas também com a coragem. Por quê? Porque eu preciso ter coragem de falar sobre isso, eu preciso ter coragem de defender aquilo, eu preciso ter coragem de sustentar a minha posição depois que eu coloco ela no mundo e vem alguém e diz, isso é uma grande mentira. Porque eu não acredito nisso. Vou até trazer-te aqui um exemplo. Quando nós olhamos para o mundo de nutrição, não é, o mercado de nutrição, nós vemos que existem nutricionistas que acreditam numa dieta low carb. E há outras que acreditam numa dieta, sei lá, vegana. E tem outros que acreditam numa dieta, sei lá, whatever, que dietas, porque hoje em dia existe uma quantidade infinita de dietas, certo? Mas pronto, olhando para esse mercado de nutrição, existem nutricionistas que têm um posicionamento e existem nutricionistas que têm outro posicionamento. Quando tu, enquanto uma nutricionista que acreditas, por exemplo, numa dieta low carb, queres trazer isso para o digital, você não vai inventar uma coisa nova, você não vai inventar um personagem, dizer que tu acreditas em algo que tu, na verdade e na prática, não acreditas e não fazes no teu dia a dia. Tu levas
para lá aquilo que tu acreditas e este é o teu posicionamento. Porque é a posição que tu, de forma consciente, tomaste com base em dados, em estudo, em pesquisa. Só que quando tu levas esse posicionamento, o que nós temos que tomar cuidado ao levar esse posicionamento, é para não parecer que é um achismo nosso. Não, eu acordei e pensei isso. Não. Eu estudei esse, e eu acredito nisto por esta, aquela razão. É esse fundamento, essa base que muitas vezes falta e, claro, com isso traz-nos uma certa insegurança e faz-nos pensar que, eventualmente, aquilo que nós estamos a trazer, aquilo que nós estamos a dizer, não é propriamente interessante ou nós não sabemos defender e sustentar essa ideia. É muitas vezes essa falta de base. Ok? Então, para que fique aqui de uma forma muito simples mesmo, de entender, porque as pessoas hoje em dia fazem o posicionamento parecer uma coisa muito fútil, muito banal, baseado em coisas muito superficiais. E não, posicionamento é algo que tem uma certa profundidade, porque quando eu trago a minha posição em relação a um determinado assunto, dentro da minha área, daquilo que eu acredito, dentro da minha profissão, enfim, o que for, o que faz é que todas as pessoas que verem aquele meu conteúdo repetidas vezes, ok? Que isso é importante, a repetição de eu naquela tecla daquilo que eu acredito de N formas diferentes para fazer com que a pessoa entenda, vai fazer com que eu fique na mente das pessoas como alguém que fala sobre X, Y, Z. E com isso, quando elas tiverem alguém que está a passar por uma determinada situação e ela se lembrar de mim e dizer, olha, aquela fulana fala muito sobre isso, vai lá e ouve o conteúdo dela, ou vai lá e vê o trabalho dela, ou pode ir lá e contratá-la. Isso é o posicionamento na mente das pessoas. É a forma como eu estou posicionado na mente das pessoas. Então, quando eu estou a falar de trazer esse meu posicionamento para o digital, é isso que eu tenho que levar em conta. Calma, como é que eu quero ficar posicionado na mente das pessoas? Como é que eu quero ser percebido pelas pessoas? O que é que eu quero que as pessoas vejam-me como alguém que defende, que acredita, que sustenta determinado assunto? Como é que eu quero estar posicionado na mente das pessoas? Provavelmente tu já ouviste as pessoas dizerem isso, mas é sobre isso. Porque se eu trago com uma intenção muito clara algo, em algum momento, quando existir uma necessidade de alguém que fale sobre esse assunto ou que resolva aquele problema e a pessoa ela se lembrar de mim, significa que o meu posicionamento ficou ancorado na cabeça daquela pessoa, que eu estou ancorada na cabeça daquela pessoa, estou posicionada na cabeça daquela pessoa como a profissional que faz isto, aquilo, daquela forma. É tão simples quanto isto, ok? Muitas vezes as pessoas tendem a complicar muito, mas é isso. De uma forma muito simples, de uma forma muito direta, de uma forma muito prática, posicionamento é isso. Então, eu não quero mais que tu penses, eu preciso construir um posicionamento. Não, tu precisas de comunicar aquilo que tu fazes, aquilo que tu acreditas, aquilo que tu defendes no digital. É essa a única diferença. Ok? Não crias algo novo, não estás aqui a inventar nada. Estás simplesmente a usar o digital, a usar a internet para defender aquilo que tu acreditas. E muitas vezes, qual é a questão aqui? É que, se eu não sei qual é a minha posição em relação a algo, que posição é que quero tomar? Que posição é que quero dizer que eu tenho? Se eu nem sei o que eu acredito, o que eu valorizo, o que eu defendo, como é que eu vou me posicionar? E se calhar é aqui que está o teu problema. Não é propriamente no não sei como me posicionar, ou o que eu preciso fazer para me posicionar, como é que eu vou construir um posicionamento digital. Não, é simplesmente essa falta de consciência, essa falta de reconhecimento, essa falta de clareza mesmo de, o que eu acredito,
o que é que eu defendo, qual é o método que eu utilizo, quais são as particularidades, de repente, do meu trabalho, as características do meu trabalho, que eu posso trazer e posso defender e posso mostrar às pessoas. E muitas vezes é aqui que está o problema, não é propriamente o posicionamento. Porque desde o momento que tu, fora do digital, consegues dizer às pessoas, olha, eu não acredito nisso e não vou te recomendar isso, tu já estás a ter aí um posicionamento. Eu não acredito nisso, não vou te recomendar isso. Eu antes acredito nisso e vou te recomendar isso. Isso é posicionamento. Então, eu espero de verdade que depois desse conteúdo, essa ideia complexa de posicionamento que, assim, todo mundo hoje em dia parece que quer trazer uma ideia de posicionamento muito complexa, muito cheia de detalhes e de flores e complica muito mais a cabeça das pessoas do que simplifica. E o meu trabalho aqui, o meu objetivo é que com esse conteúdo tu tenhas compreendido de uma forma muito simples o que de facto é o posicionamento e que a partir daí tu vais escolher, ok, o que é que tu queres expor, o que é que tu não queres expor, do que é que tu queres falar, o que é que tu não queres falar, como é que tu queres que as pessoas te vejam, te percebam, whatever. Ok? Porque a partir daí tu começas a construir o teu posicionamento, a comunicar de uma forma muito mais intencional, de uma forma muito mais tranquila, ok? E, obviamente, sabendo sustentar e defender aquilo que tu dizes, que isto é extremamente importante. Estela, espero ter ajudado com este episódio. Se tu gostaste do episódio, se fez sentido, se sabes de alguém que precisa ouvir, envia este episódio para ela, que para mim vai ser muito bom para mim, enquanto a host desse podcast, que mais pessoas cheguem, que mais pessoas consumam este conteúdo, mas também vai ser importante para mim saber que existem pessoas comprometidas a que a mensagem chegue em mais pessoas. E óbvio, se partilhares nas tuas redes sociais, não esquece de marcar @EdelaneCardoso, @SonharSemLimites-podcast. E se no meio disso tudo tu pensaste, tá, mulher, como é que eu faço para saber mais sobre o teu trabalho em si? Tem aqui um link na descrição, podes entrar lá e ver todas as informações sobre mim e sobre o meu trabalho. Tchau! A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio.